Eu já tive o privilégio desse ano compartilhar a palavra com os casais, e agora nesse momento tão especial para nós, 508 anos da Reforma Protestante, quero também dar uma palavra de incentivo à igreja, ao pastor Claudimir, uma obra assim. A gente está reformando um negócio pequenininho lá na igreja, já dá tanto problema. Agora construir uma igreja em 30 dias, meus irmãos, é a graça de Deus. Que Deus abençoe e fortaleça. E se Deus permitir, dia 22 nós estaremos aí nesse culto abençoado, tá bom? Irmãos, o que eu vou compartilhar com vocês hoje? É sobre a importância da Bíblia. O que o pastor vai pregar? A importância da Bíblia, ok? A importância da Bíblia no momento histórico lá da Europa, a importância da Bíblia para o apóstolo Paulo e a importância da Bíblia para as nossas vidas, ok? Então é sobre isso que eu vou falar. Se você se perder, volta que eu estou falando sobre a importância da Bíblia, ok? Então abra comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Então eu quero no primeiro tempo aqui com vocês falar sobre o cenário europeu que favoreceu a reforma protestante, ok? E a importância da Bíblia foi vital para que a igreja então entendesse a palavra de Deus, e também a vida de Paulo, como era importante a Bíblia para Paulo, e também a importância da Bíblia para nós hoje, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 a 17, diz assim a palavra de Deus: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui, louvado seja o Senhor. Amém? Irmãos, nós sabemos que logo depois da morte de Cristo, Ele ressuscita e Ele dá uma missão aos discípulos. Ele diz para os discípulos: ide por todo o mundo e fazei uma única coisa. O que é? Pregar o Evangelho. E os discípulos foram. Eles começaram a pregar, começaram a falar, começaram a viver. Porém veio uma baita perseguição sem precedentes. E essa perseguição se estendeu por muitos e muitos anos. O livro do Apocalipse, você sabe que foi escrito debaixo de muita perseguição, né? E aí então, no ano 300 depois de Cristo, assumiu no império um homem chamado Constantino. E esse homem, ele teve a sua suposta conversão ao cristianismo, e ele então escreveu um decreto, ou assinou um decreto em que os cristãos eram livres para professar a sua fé. Então cessou a perseguição. Por um lado foi bom, porque os cristãos poderiam viver o Evangelho. Só que pelo outro lado, a igreja, ela se une então ao Estado. E aí a gente então começa uma história muito triste da igreja, porque uma única igreja ganhou muita influência, força, poder, e por mais de 1000 anos essa igreja dominou o mundo. Por mais de 1000 anos essa igreja teve o controle de todas as coisas. E aí você conhece a história que essa igreja, com seus fiéis, eles se desviaram a passos largos da obra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, do Evangelho. E ela foi substituindo outras coisas ao longo da história, para que as pessoas não tivessem contato com as Escrituras. E aí a gente pode pontuar tantas coisas aqui, irmãos, como por exemplo, no ano 375, culto aos santos; no ano 431, culto à Virgem Maria;
No ano 503, a doutrina do purgatório. No ano 600, Bonifácio III se declara Papa. No ano 783, a adoração a imagens. 880, o uso da água benta. 1003, dia de finados. 1076, a infalibilidade da igreja. 1090, a invenção do rosário. 1190, a venda de indulgências. 1230, pasmem, a proibição da leitura da Bíblia Sagrada. E fora outras coisas, como a tradição equiparada à Bíblia, a introdução aos livros apócrifos, a infalibilidade papal, batismo para a salvação, e dentre tantas coisas que tinham um único objetivo: deixar a palavra de Deus de lado e a igreja ter o total controle na vida das pessoas, na vida dos seres humanos. Só que a gente chega aí em meados do século XV, e esse período, irmãos, foi um período muito importante para a igreja. Por quê? Porque o ambiente europeu, ele estava cheio de elementos, e esses elementos você pode pontuar: elementos intelectuais, elementos políticos, sociais, religiosos, econômicos e tecnológicos, que favoreceram para a reforma protestante, para a reforma na Europa. E eu quero pontuar algum deles, para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. O primeiro elemento foi o elemento intelectual. Como assim, pastor? Sem uma reforma nas ideias, irmãos, seria impossível uma reforma dentro da igreja que dominar o mundo. Dois elementos principais dentro desse contexto intelectual, o contexto das ideias, foram fundamentais para transformar a Europa. Quais, pastor? O Renascimento e o movimento humanista. Como assim? Vamos lá. Por um lado, o Renascimento foi aquele movimento que propôs filosoficamente um retorno aos clássicos, um retorno às fontes. Vamos voltar às origens da filosofia. Então vamos voltar a estudar Platão, a estudar Aristóteles. Assim nós podemos renovar o pensamento filosófico que estava imbuído na Europa. Da mesma forma, os monges, os teólogos, os pensadores cristãos, eles fizeram a mesma coisa. Eles nadaram na mesma onda. Vamos retornar aos clássicos do cristianismo, os pais da igreja, mas principalmente, sobretudo, as escrituras sagradas, que é a obra fundamental da fé cristã. Por causa disso, e obviamente, isso houve uma instabilidade, porque uma das coisas que os reformadores propuseram, ou os pré-reformadores, que pregavam que a autoridade cristã do cristianismo não se encontra nos líderes, não se encontra no Papa, não se encontra em homens, mas exclusivamente na Bíblia Sagrada. O outro movimento muito importante foi o humanismo também, porque o humanismo foi importante porque eles pregavam e aquela predominância da razão acima dos sentimentos humanos. Por causa disso, os homens se voltaram para os livros, se voltaram a se dedicar ao estudo. E também, por causa do humanismo, a Bíblia no grego, no hebraico, voltou a ser estudada. E voltou a ser estudada a partir de uma interpretação do texto mais literal, irmãos. É sabido que na época da Idade Média, a interpretação da Bíblia Sagrada era muito escravizada aos métodos alegóricos, interpretações muito fantasiosas das Escrituras Sagradas. Então o humanismo resgatou esse aspecto mais racional do pensamento humano. Então isso levou homens piedosos, zelosos, intelectuais a estudarem a Bíblia Sagrada mais a fundo, e esses homens são lembrados até hoje. O pastor Claudemir lembrou de alguns deles. O outro fator que ajudou a reforma protestante, primeiro intelectual, e o segundo político e social. Por que político e social? Porque a monarquia era o governo predominante, ou seja, o rei governava sobre toda a sociedade, sobre toda a nação, sobre todo o império. E isso estava gerando muita insatisfação e instabilidade. As pessoas não queriam mais ser governadas por um ditador. Elas estavam então num processo de reforma política.
Isso não aconteceu apenas na Alemanha, como bem nós sabemos, mas em todos os lugares da Europa, essa instabilidade política. E aí a gente, além de ter essa instabilidade política, teve crise social gravíssima. A peste negra, que varreu a Europa, a pobreza tomando conta de boa parte da Europa. Nós temos nesse período guerras civis, guerras populares, camponeses contra a nobreza, um ambiente político e um ambiente social totalmente favorável para uma reforma. E aí a gente também tem um aspecto religioso. O catolicismo predominante já estava saturado. Ninguém mais aguentava o tal do catolicismo. Aquele papo de comprar a fé, de comprar a salvação, doutrinas como o purgatório, por exemplo, doutrinas como as indulgências. Você tinha que pagar um preço determinado para tirar um ente querido seu que já havia morrido no purgatório, da condenação eterna, levar ele para o céu. Então eu tinha que comprar, eu tinha que pagar mesmo. Então essas práticas já estavam escravizando o coração dos fiéis. Então os homens se levantaram contra isso, propondo uma reforma de doutrinas e na prática da Igreja Católica Apostólica Romana. Houve várias tentativas da reforma para reformar a igreja, irmãos. Podemos citar homens que se levantaram nesse período. John Wycliffe, que viveu na Inglaterra, e uma das iniciativas foi a tradução da Bíblia para o inglês e a leitura da Bíblia acessível à população, porque a gente viu que era proibido, e além de ser proibido, a única Bíblia que tinha era em latim. Ninguém conhecia latim. Eu estudei latim no seminário, irmãos, que treco difícil, ninguém entende nada. Então você imagina os leigos, a população normal, além deles não poderem ler a Bíblia, ela estava em latim quando você tinha acesso. Então a iniciativa era para traduzir a Bíblia para a língua do povo, para a língua dos leigos, para que todos tivessem uma Bíblia. Homens como William Tyndale, por exemplo, que fez a mesma coisa, traduziu o Novo Testamento por inglês. Nós temos John Hus, que pregava na praça e movimentou seus discípulos, uma reforma na igreja. Temos homens que morriam por causa dessa tentativa de reforma. Via de regra, eram jogados em fogueiras, eram estrangulados, eram mortos por causa dessa tentativa de reformar a igreja. Temos também outros fatores, como o fator econômico, que estava no seu ápice para a reforma na Europa. Porém, irmãos, tem um fator que eu quero destacar aqui, que é o fator tecnológico. Como assim, pastor? A gente tem um período, porque a gente acha que só Martinho Lutero, a reforma protestante começou em Martinho Lutero. E não, a reforma protestante começou com esses homens que a gente chama de pré-reformadores, bem antes de Lutero. A gente tem John Hus, a gente tem William Tyndale, a gente tem John Wycliffe, a gente tem o Samuel Alona. Então teve um monte de homem que tentou a reforma antes de Martinho Lutero. Por que eles não foram tão bem sucedidos como Martinho Lutero? Já parou para pensar? Por que esses reformadores não foram tão bons, não alcançaram tanta gente como Martinho Lutero alcançou? Por causa de um aspecto que os historiadores colocam: a invenção da imprensa de Gutenberg no ano de 1430. Essa invenção mudou para sempre o jeito das pessoas se comunicarem, mudou para sempre a nação, mudou para sempre o próprio mundo. Por quê? Ao inventar a imprensa, ele fez com que a Bíblia Sagrada pudesse ser divulgada na língua comum do povo. E aí, em doses muito maiores do que a gente imagina. Por exemplo, a primeira obra que foi impressa na imprensa de Gutenberg foi a Bíblia em alemão, traduzida por Lutero. Então, cópias e cópias e cópias foram sendo entregadas na mão da população. Se você vai copiar a Bíblia em próprio punho, quanto tempo você demorará para copiar toda a Bíblia? Com a imprensa, você em um dia tinha várias e várias, dezenas e dezenas de cópias que podiam ser disponibilizadas em tudo quanto é lugar. Isso gerou uma revolução, porque a Bíblia não apenas a Bíblia estava indo para a mão da população, mas também os escritos de Martinho Lutero, as
as 95 teses, que a gente acha que só ficou na porta da igreja, não, foi para tudo quanto é lugar com a imprensa. E isso foi se tornando cada vez mais forte, não apenas a pessoa de Martinho Lutero, mas em toda a Europa. As pessoas começaram a ler a Bíblia na sua língua, e aí foi onde teve o seu êxito a reforma protestante em toda a Europa. Então o ambiente favoreceu essa grande reforma. E tudo isso, irmãos, tudo isso para trazer a importância da Bíblia Sagrada. A reforma estava firmada, claro, depois de muitos anos, em 5 sólidos pilares. Porém, eu quero destacar aqui, irmãos, a importância da Bíblia. A importância da Bíblia para a minha vida e para a sua vida. Porque esses homens deram a vida para que a centralidade da Bíblia estivesse nos lares, na nossa casa e principalmente nas igrejas. Quando eu olho para esse texto que a gente acabou de ler, e você conhece esse texto muito bem, você conhece a história do apóstolo Paulo. Irmãos, você sabe a relação que Paulo tinha com esse jovem chamado Timóteo. Timóteo era uma espécie de filho na fé para o apóstolo Paulo. Timóteo foi criado numa família judaica e também cristã. Timóteo conhecia as Escrituras, a importância da Bíblia. Sua família rendeu-se à salvação em Jesus e uniu-se com o conhecimento que eles já tinham da fé judaica, da história de Israel, agora com o cristianismo. O apóstolo Paulo não só ensinou muitas coisas para Timóteo, como também o lançou para um ministério de uma forma bastante efetiva. Então Timóteo foi assumindo responsabilidades, inclusive sendo pastor de algumas igrejas, por causa da orientação, por causa da sugestão do próprio trabalho do apóstolo Paulo. Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo, e aí ele escreve 2 cartas. Ele escreve 2 cartas só para mostrar o carinho e o cuidado que ele tinha com Timóteo. Paulo desejava ver Timóteo exercendo um ministério da melhor maneira possível. Paulo insistiu para Timóteo fugir das paixões da mocidade, para que ele se mantivesse firme diante de Deus. Paulo insistiu para Timóteo que ele tivesse um caráter aprovado, que as pessoas não tivessem como desprezá-lo por ele ser jovem. Paulo insistiu com Timóteo que ele fosse um obreiro aprovado, que ele não tinha do que se envergonhar e que manejasse bem a palavra da verdade. Paulo tinha muito cuidado para com Timóteo, respeitava Timóteo, e Paulo falava assim: Timóteo, ame, valorize aquilo que você aprendeu desde o início. Paulo, ele faz uma defesa aqui do status das Escrituras na vida do crente e sobretudo na vida do obreiro de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, é o centro da vida daqueles que querem servir a Deus, com toda a força, com todos os dons, com toda a plenitude. É claro que nós vivemos um tempo em que isso também precisa ser resgatado, já que muitos cristãos, infelizmente, a palavra de Deus vem perdendo a sua importância. Vale mais a palavra do homem hoje, vale mais o sucesso que o mundo propõe, vale mais o resultado e o desejo de obter algo, e não tanto mais os caminhos, as diretrizes, os valores da palavra de Deus. Paulo não queria que Timóteo entrasse por esse caminho, e uma das advertências que Paulo faz para Timóteo aqui no texto é que nos últimos dias viriam pessoas que não aguentariam ouvir os ensinos bíblicos e que ensinariam doutrinas falsas. A marca para Paulo nos últimos dias, irmãos, era, dentre outras, um total desrespeito com a Bíblia Sagrada. Gente que se levantaria para seduzir outras pessoas para um ensinamento não bíblico, e a gente tem visto isso ao monte. Mas Paulo desejava que Timóteo seguisse por um caminho verdadeiro, por um caminho fiel. Paulo amava o jovem Timóteo. Paulo sabia que Timóteo cresceu num lar cristão, e que as Escrituras eram valorizadas. Desde a infância, Paulo disse aqui no nosso texto que Timóteo aprendeu das Sagradas Letras. Paulo sabia
do potencial desse grande homem e servo de Deus. Por isso que Paulo queria que o coração desse homem, de Timóteo, estivesse voltado para as Escrituras Sagradas, para a importância da Bíblia, irmãos. A importância da palavra na vida daqueles que amam a Deus. Por isso que Paulo faz um tributo aqui à palavra de Deus. Essa carta que nós acabamos de ler, o capítulo 3, versículo 14 a 17, é um tributo que Paulo faz da palavra de Deus. E claro, eu quero, em cima do que eu falei até agora, trazer algumas lições ainda aqui rapidamente para o meu coração e para o seu coração, em cima daquilo que Paulo está falando aqui para o jovem pastor Timóteo. E é isso que os reformadores tentaram resgatar há 508 anos atrás, a volta das Escrituras Sagradas da minha vida e na vida de todos vocês. A primeira lição que eu encontro aqui: o poder das Escrituras, o poder da Bíblia. Paulo é muito claro quando ele diz assim: desde criança você conhece as sagradas letras, que são poderosas para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, irmãos, não é um conjunto de livros, não é cartas, textos interessantes. A palavra não é apenas um símbolo de uma história cristã que se desenvolveu ao longo dos últimos séculos. A palavra não é cultura geral. A palavra não é narrativas de fatos que influenciaram a trajetória de um povo. A Bíblia não é apenas um conjunto de doutrinas que devem ser praticadas pelos seus seguidores, mas para Paulo a palavra de Deus é poder para salvar. Para Paulo, as Escrituras são absolutamente capazes do quê? De salvar as pessoas. São poderosas para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Por quê, pastor? Por duas razões. Primeiro, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela é poderosa porque a gente ouve ela, a gente escuta. A fé então não é um sentimento que nasce no coração. A fé é a certeza que vem da palavra de Deus. Quem opera a fé no nosso coração é o Espírito Santo, mas o Espírito opera a fé à medida que ele acolhe em nós a ministração da palavra. Isso aqui para mim é espetacular. Às vezes dá um bug na nossa cabeça, mas é assim que a Bíblia nos ensina. O Espírito Santo não gera fé do nada. Ele pode, ele é poderoso, mas ele não gera fé do nada, porque senão a palavra não precisava ser pregada para as pessoas se converterem. Bastaria que o Espírito tocasse de dentro para fora e a pessoa começasse a acreditar no que ela quisesse. O Espírito não toca a fé, senão por meio da ministração da palavra. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim: como crerão se não há quem pregue? Por isso que a fé nasce no encontro da palavra. A gente escuta e alguma coisa é gerada dentro de nós, e aquilo faz todo sentido para as nossas vidas. A fé é produzida por meio da ação do Espírito. Essa palavra se mostra poderosa para salvar mediante a fé. Pastor, é meio estranho entender isso? Eu também acho, mas é assim que a Bíblia me ensina. E segundo, é mediante a fé em alguém. Em quem? Em Cristo Jesus. Porque a palavra, a Bíblia, é um testemunho efetivo, eficaz e eficiente do Senhor Jesus. É na palavra que nós encontramos a história de Jesus. Nós não temos outra fonte senão a Bíblia para conhecermos a história de Jesus. E eu não estou falando aqui, irmãos, apenas dos 33 anos que Jesus viveu aqui na terra. Não. Eu não estou falando apenas desses primeiro 30 anos, não. Eu estou falando de 4.000 anos de profecias a respeito de Jesus, profecias escritas. Porque se a gente for considerar as profecias através da tradução oral, é desde a criação da humanidade. Desde que o pecado entrou no mundo, profecias messiânicas começaram a surgir.
são milhares de anos de profecias, de preparação, de expectativa. Nunca na história de toda a humanidade uma pessoa foi tão aguardada, foi tão profetizada e o seu caminho tão bem definido. Por que a palavra é poderosa, irmãos? Porque primeiro é a fé ouvindo a palavra de Deus, e segundo é poderosa porque é nela que a gente encontra a história daquela pessoa que mudou de uma vez por todas o mundo, que é Cristo. Ele mudou a minha vida. Eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu era, eu sei por onde eu passei, eu sei o que eu buscava, mas Ele por alguma razão me encontrou e me mudou. Ele mudou você também. E se você ainda não foi transformado por Ele, hoje é o dia, é mais uma oportunidade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e ela só é ministrada quando eu encontro esse Cristo, quando eu aprendo desse Cristo. A igreja evangélica contemporânea está cometendo o mesmo erro da igreja que dominou o mundo por muito tempo. Todos começam a acreditar que o poder está nas pessoas. Aquele papa é poderoso, aquele pastor é poderoso, aquela igreja é imponente. Nossa, agora uma igreja cheia de coisa lá, tem alguma coisa lá, é um ambiente poderoso. Não, meus irmãos, em nome de Jesus. É claro que tem gente de Deus fazendo um ministério maravilhoso em outros lugares. Eu mesmo admiro muitas pessoas que têm ministérios fantásticos, mas o poder é da palavra, irmãos. Uma igreja que não tem a palavra de Deus como centralidade deixou de ser igreja cristã há muito tempo. Não importa quantas pessoas tem lá dentro. Ah, pastor, tem uma igreja lá em Criciúma que tem 5.000 pessoas. Ó, pastor, tem uma outra igreja em Criciúma que tem milagres de tudo quanto é jeito. Não importa quantos milagres diz ter feito. Karl Barth muito claramente disse em um dos artigos que ele escreveu: uma igreja sem teologia que preste, cedo ou tarde, se transformará numa igreja pagã. Esse é um movimento muito perigoso nos nossos dias, irmãos. Crentes que não leem a Bíblia, crentes que não examinam as Escrituras para ver se é assim mesmo. Hoje a gente está criando uma geração de crentes no TikTok. Nossa, olha, esse profeta falou um negócio ali em 30 segundos de vídeo, e eu vou lá e compartilho. E aí a gente não examina as Escrituras, mano. A gente deixa ela de lado. Não, vou deixar ela de lado aqui e vou ouvir aquilo que o profeta, o sacerdote, o bispo, o papa falou, e a gente compartilha. Crentes que não examinam as Escrituras, crentes que deixou de lado a palavra de Deus. Não, pastor, o homem é poderoso. O homem pode falar o que ele quiser, irmãos. Eu posso falar o que eu quiser aqui, mas o critério da verdade para toda a palavra humana, guarde isso, ela precisa se harmonizar com a palavra de Deus. Toda palavra humana que contradiz a palavra de Deus é diabólica e não pode ser critério de verdade para a nossa vida. A palavra continua sendo poderosa, mas ela precisa ser a palavra de Deus. Eu sei de pessoas que foram curadas das suas enfermidades lendo a Bíblia, porque ela é poderosa. Eu sei de pessoas que se converteram lendo os Salmos. Quem se converte lendo os Salmos, irmãos? Eu conheço pessoas que se converteram lendo os Salmos. Uma vez um irmão chegou chorando no meu gabinete falando: pastor, eu estava lendo Cantares. Eu falei: não pode, irmão. E ele se converteu lendo Cantares. Eu falei: meu Deus, que poder é esse? Nem eu sei muito bem o que fala Cantares, e aquele homem lendo Cantares ele se converte. Que poder é esse, irmãos? É a Bíblia Sagrada, que homens na Reforma Protestante morreram para que ela fosse o centro da vida humana, porque o Deus da palavra atua por meio dela. Paulo tinha uma convicção muito forte: a palavra é poderosa. Segunda lição que eu encontro aqui de Paulo, ele fala que a palavra é inspiração, inspirada.
Eu acho esse termo fantástico, porque Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Não é fruto de uma imaginação humana, não é fruto da intelectualidade humana, não é fruto da observação histórica com seus fenômenos e fatos, não. Mas é fruto de um ministrar de Deus no coração daqueles homens que pegaram as suas penas, a tinta e escreveram aquilo que Deus estava falando aos corações. Isso aqui eu acho espetacular. A palavra é inspirada, e sabe o que significa? Significa que ela pode falar comigo independentemente do momento que eu estou vivendo. Quando eu digo que a palavra é inspirada, eu digo que ela tem importância, eu digo que ela tem sentido, eu digo que ela tem aplicações, eu digo que ela tem uma série de recursos para a minha vida agora, hoje. Eu estou no caminho da fé cristã, como presbiteriano, que é a minha formação, que é a minha história, desde os meus 15 anos de idade. Como eu tenho 20, por que vocês viram? Vai que é mesmo, né? São 23 anos nesse caminho, irmãos. 23, então faz os cálculos aí, né? São 23 anos dentro da igreja. São 23 anos dentro de uma igreja que o ambiente dela é toda voltada para a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é importante. São 23 anos dentro de uma igreja que prega com fidelidade a palavra. E nesses 23 anos, depois de todos eles vividos dentro da igreja, uma coisa continua me fascinar. A Bíblia é de uma riqueza inesgotável, irmãos. Inesgotável. Porque eu já estudei de tudo nessa vida, de tudo que você imaginar. A gente é meio intrometido, não é? A gente não gosta de ler um monte de coisa. Tem coisas que a gente estuda por um tempo na nossa vida e aquilo vai ficando sem graça, vai ficando chato. Eu me lembro de ter aprendido coisas na escola que eu nunca usei na minha vida. E eu nem sei onde aquilo serviria nos dias de hoje, não sei. Eu li livros maravilhosos, mas eu nunca mais li esses livros de novo. Livros de outras civilizações que utilizaram para explicar as origens. Até a gente encontra algumas coisas bonitas, criativas, mas passa, irmão, tudo passa. A Bíblia é impressionante. Você lê ela dezenas de vezes. Eu já li a Bíblia várias vezes ela inteira. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de 50 vezes, irmão. E elas passam pelo mesmo texto, pela 100ª vez, e aquele texto toca o coração. Que coisa extraordinária, irmãos. O texto mais recente desse livro chamado Bíblia, ele foi escrito há 2000 anos atrás, e ele pode ser aplicado na vida de qualquer pessoa ainda hoje. Eu acho isso espetacular. E hoje os gurus da administração, da economia, da motivação, da autoajuda, do que quer que seja, sabe o que eles estão usando para tocar o coração daqueles que estão ouvindo? A Bíblia Sagrada. É impressionante, até não crentes, até ateus que são palestrantes, eles pegam a Bíblia, eles traem da Bíblia os ensinamentos para falar o coração das pessoas em pleno século XXI. Que livro é esse? Que palavra é essa? É a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. Tudo isso que a gente lê, você aprende com Isaías, você aprende com Daniel, você aprende com Moisés, você aprende com os salmistas, você aprende nos provérbios, você aprende com os evangelhos, você aprende nas cartas. Quando eu leio a Bíblia, não só as dúvidas são respondidas, mas o coração é aplacado. Que livro bendito, irmãos. Esse livro foi tentado e já foi queimado várias vezes. Tantas vezes já tentaram dar fim a esse livro. Por alguma razão, a igreja que dominou o mundo por mais de 1000 anos proibiu os fiéis de lerem a Bíblia. Não podemos considerar uma igreja que proíbe ler a Bíblia como uma igreja verdadeira. Porém, esse livro que foi tentado ser silenciado, ele é o livro mais vendido do mundo. Que coisa extraordinária. Tem alguns ministérios que a gente não pode deixar morrer, sabia? Eu não sei se você já encontrou aqui, não sei se deve ter aqui,
os Gideões Internacionais. Já ouviu falar desse ministério? Um monte de gente não gosta, né? Mas qual que é o único propósito e objetivo dos Gideões? Colocar o Novo Testamento na mão de cada pessoa. Eu acho isso espetacular. Eu já vi relatos de pessoas, presidiários, enfermos, que receberam o Novo Testamento na mão e se converteram. Que livro é esse, irmãos? A pessoa leu e Deus falou aos corações. Um livro inspirado. Deus mesmo por trás de cada linha escrita. Pastor, quer dizer então que Deus ditou a Bíblia? Não entenda isso, irmão. Deus falou aos corações e as pessoas tentaram traduzir da melhor maneira possível. O Espírito Santo estava com ela, falando aos corações delas, ajudando-as a escolher a melhor palavra. Que livro é esse? Eu não sei se esse livro inspirado por Deus fala com você, eu não sei. Às vezes eu tenho a impressão que algumas séries, como The Chosen, fala mais ao coração que a própria Bíblia. Eu acho que tem alguma coisa errada, irmãos. Uma série legal, é bacana, mas inspirada é a palavra de Deus. Sabe por que a gente se interessa tanto por filmes e séries que tem ali um pouco da Bíblia Sagrada? Porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia. Meu Deus. Terceira lição que Paulo me ensina aqui. Primeira palavra é poderosa. Segunda palavra é inspirada. E terceira palavra é útil. Útil. Útil para quê, pastor? Para o ensino em primeiro lugar. A palavra tem que ser ensinada. E obviamente tem que ser aprendida. É uma pena que o ensino da palavra está perdendo muito espaço na nossa vida. E nós precisamos tomar providência sobre isso, irmãos. Sabe qual que é o meu sonho como pastor? Meu sonho. Independentemente de qual igreja você participa, qual ministério você se dedica, não importa se você lidera ou não alguma coisa. Se você é líder de um grupo pequeno da sua cidade, se você é líder de música, se você é líder de missões, se você é líder de mulheres, se você tem algum ministério fora da igreja como ação social, não importa a sua agenda. Meu sonho como pastor é que todos os cristãos tenham pelo menos uma pessoa com quem eles estudam a Bíblia toda semana. Discipulado, compartilhar textos. Eu vou à igreja no final de semana, eu sei que você também vai. Eu tenho alguns grupos pequenos que eu vou durante a semana, reunião de oração, algumas reuniões ministeriais que eu faço, mas eu tenho pelo menos um horário, seja um café da manhã, um chá da tarde, seja um encontro no fim do dia, eu tenho na minha semana pelo menos 1 ou 2 horas que eu sento com 1 ou 2 pessoas para ler a Bíblia juntos, estudar a Bíblia juntos. Não importa como você vai fazer isso, não importa. Importa que a igreja seja impactada pelo movimento do estudo da palavra, porque a palavra muda a vida de pessoas, irmãos. Porque a palavra é útil para ensinar. Se a palavra não for ensinada, ela não é útil. A palavra de Deus não é um amuleto, irmão. Não adianta nada ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 no ambiente de trabalho ou em casa para dar sorte. Você paga nisso. É melhor você colocar outra coisa lá no lugar que não ofende a Bíblia Sagrada. A Bíblia tem muitas páginas para serem lidas. A Bíblia não é enfeite. A Bíblia não é objeto de decoração. Se você tem alguma Bíblia aberta, um altarzinho de 2 unhas, ou você lê, ou você doa para alguém que vai ler. Não deixa ela lá não. Não sabe o que vai dar de presente no final do ano? Tem uma Bíblia. A Bíblia é útil para o ensino. E aí Paulo continua dizendo, não apenas para o ensino, para a repreensão. Por que para a repreensão? Porque quando eu vou lendo a Bíblia, eu começo a detectar na minha vida tudo aquilo que está errado, precisa mudar. A Bíblia repreende o cristão. Porque a Bíblia mostra, na
minha vida que tem coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então a Bíblia é útil para repreensão, Paulo fala para correção. Por que correção? Porque ela ensina o caminho. Ó, está errado, mas aqui está o caminho certo. Criticar é fácil, não é? A gente não fala que criticar é fácil. O difícil é apontar o caminho certo. A Bíblia faz isso. Ela fala, ó, você está errado, mas ó aqui o caminho. A Bíblia também é útil para instrução na justiça, diz Paulo. O que é isso? É quando o cristão atinge uma maturidade espiritual. E aí a nossa vida se torna um padrão de Deus para outras pessoas. Eu ouvi uma frase uma vez de um professor de escola dominical. E essa frase, ela marcou minha vida para todo sempre. Ele disse assim: talvez você seja a única Bíblia que uma pessoa vai ler durante a vida dela. E aí ele olhou para todos nós que estávamos na escola dominical e perguntou assim: que tipo de Bíblia ela vai ler quando olhar para você? Uma pessoa que convive com você nunca pegou uma Bíblia para ler. Você é a única Bíblia que essa pessoa está lendo. Que tipo de Bíblia ela está lendo? Instrução na justiça é quando o cristão se torna referência de caráter. É quando a pessoa olha para nós e fala assim: esse ama Deus. Será que as pessoas olham para a nossa vida e elas podem dizer assim: esse ama Deus? Será? E por último, para a gente encerrar, quarto, a finalidade da Escritura. Então, primeiro nós aprendemos com Paulo sobre o poder da Escritura, sobre a inspiração da Escritura, sobre a utilidade da Escritura, e o quarto é a finalidade da Escritura. É o para quê do nosso texto. Versículo 17: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Onde é que a Escritura aponta? Qual é o nó final? Para onde a Escritura está me levando? Ela tem poder para me salvar, como eu já disse. Ela é inspirada para nos falar ao coração. Ela é útil para gerar em nós o caráter de Cristo. Mas ela também tem uma finalidade. Qual a finalidade, pastor? Serviço, obra, trabalho, mãos à obra, mangas arregaçadas. Chega de gente que sabe tudo quanto é versículo de cor, que só pega a Bíblia para debater, que só entra nos grupos de WhatsApp para mostrar que é um reformado, que sabe todos os argumentos do mundo, e não consegue ajudar um ministério, não consegue carregar uma cadeira, não consegue ir lá na obra que está sendo construída e coloca um tijolo, não consegue vir aqui varrer o chão, mas consegue debater com todo mundo, faz confusão, desanima com facilidade. Essa pessoa não entendeu nada. Está aqui para quê? Fazendo o quê? A gente precisa estar apto, preparado, capacitado, pronto para toda boa obra. De repente, eu descubro que a Bíblia não só me ensina, não só me repreende, não só me corrige, não só me instrui, mas põe nas minhas mãos ferramentas que vão me ajudar na construção de um mundo melhor, irmãos. Em que os valores do reino de Deus se espalhem pelos ambientes de uma sociedade. Uma igreja que serve, que trabalha, que opera, que sabe que o Senhor, sabe que o serviço no Senhor não é em vão. Que bom que homens lutaram, estudaram, debateram, confrontaram, para que hoje a gente tivesse a palavra de Deus nas nossas mãos. E essa palavra é tão bendita que ela revela quem é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Verbo, Ele é o Senhor, Ele é a autoridade, e é a Ele que a gente serve. Por isso que eu comecei falando que Jesus deu uma missão para os discípulos: ide por todo mundo e pregai. Agora é a nossa vez, agora está nas nossas mãos. Será que nós temos pregado?
vivido, falado, estudado, mergulhado nessas escrituras, para continuarmos essa missão maravilhosa de Deus. Que Deus levante uma igreja, igual Ele tem levantado aqui em Araranguá, por intermédio do seu pastor, uma igreja bíblica, que ama o Senhor e que entende que a Bíblia é importante para a vida, para a família e para uma sociedade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, amém? Baixe a cabeça, quero orar com você. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Ela é viva, ela é eficaz, ela revela o Cristo, Filho de Deus. Obrigado pelos homens que, naquele ambiente europeu, correram atrás, se desdobraram, confrontaram, brigaram, foram para frente do campo de batalha, para que a Bíblia fosse o centro da vida humana. E hoje nós temos ela disponível no nosso celular, em todas as línguas que nós quisermos. Mas, Senhor, nos ajude a ler essa palavra bendita, inspirada, poderosa, essa palavra que é útil, essa palavra que tem uma finalidade, que os cristãos